boa noite pessoal, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse momento, né? Estamos aqui, graças a Deus, nessa noite de quarta-feira, ou qualquer que seja o horário, né, que você esteja assistindo essa nossa reflexão. A gente agradece imensamente mais uma vez o convite da Sueli, né? E também do companheiro Mauro, né, que está sempre com a gente, dando o suporte necessário, aquilo que a gente, né, precisa que poder estarmos juntos, né, realizando essa empreitada, né, esse momento de compartilhamento. O Mauro já deu retorno aqui a respeito do áudio, né, da imagem. Muito obrigado, Mauro. Já ia perguntar mesmo, né, que a gente sempre fica nessa preocupação a respeito desse feedback, né? Então, muito obrigado aí, meu amigo. Pessoal, a gente hoje vai, lógico, né, fazer aquela nossa reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, né, baseado naquilo que a doutrina espírita nos oferece, né, de chave, de ferramenta para uma compreensão, melhor compreensão, né, dentro daquilo que a gente tem como entendimento, né, e é lógico que antes nós vamos iniciar com uma prece, né, de agradecimento a Jesus, uma prece de agradecimento à espiritualidade que nos permite estar aqui. A gente agradece a espiritualidade imensamente, né, a oportunidade de estar falando em nome do Cristo, de estar trazendo a nosso quinhão de compreensão a respeito de seus ensinamentos, a respeito de tudo aquilo que ele nos trouxe, né, que é 1% só do que a gente compreende, baseado, comparado a todo o imenso mar, né, de bênçãos e de ensinamentos, de tudo que ele nos trouxe e nos delegou. Então que a gente consiga trazer a nossa parte de contribuição, contribuir com a nossa parte do trabalho, expandir de alguma forma, nem que seja um pouquinho, né, o Evangelho de Jesus nos corações e mentes que aqui estão presentes, seja fisicamente, de forma virtual, seja de forma, né, dos irmãos desencarnados que também nos apoiam e estão também de alguma forma aproveitando e contribuindo para essa lição. Esteja conosco, Senhor, que tenhamos uma boa noite, que assim seja. E aí, obrigado, Sueli. Pessoal, e lembrando, né, eu sempre gosto de deixar claro que a nossa. Nem me coloco no lugar de palestrante, né? Eu gosto de trazer reflexões onde que a gente possa ter a oportunidade de se colocar juntos, né? Então, quem quiser comentar, qualquer comentário que for aí para poder contribuir, auxiliar, né, na nossa reflexão, podem ficar à vontade, tá bom? Mauro Sueli falou que a gente tem aqui até mais ou menos a meia-noite, 1 hora da manhã, brincadeira, tá? Mas que a gente possa conseguir contribuir e estar aproveitando esse momento juntos, tá certo? Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre um tema do Evangelho de Jesus, né, que está no Sermão da Montanha. Por um acaso ou não, eu acabei estudando esse tema esse final de semana no meu Evangelho no Lar, né? Já estava programada, lógico, a nossa fala aqui e calhou de cair, né? Justamente no tema que a gente vai falar. Eu tenho um filho de 6 anos, uma filhinha de 8 meses, né? E eu tô usando a Bíblia mesmo, né? Falando sobre a história de Jesus com ele, e a gente está no Sermão do Monte. E acabou caindo, de fato, no tema que a gente está trabalhando hoje, que é a respeito da outra face, né? Aquela recomendação de Jesus, onde ele nos orienta em um momento de ofensa, ou caso alguém bata na sua face direita, você ofereça a outra face. Então a gente vai fazer alguma reflexão a respeito disso aí, para que a gente consiga, né, talvez, né, ter uma atitude renovada na nossa vida diária. Bem, Jesus, ele era um verdadeiro revolucionário, né? Hoje a gente tem o nosso sistema de leis, o nosso sistema moral, né? As nossas ideias, a forma na qual a gente convive na sociedade, muito pautado em ensinamentos trazidos por ele, porque a gente entende que isso daí é o padrão para a nossa convivência. Independente de nós sermos cristãos ou não em sociedade, é importante que a gente respeite aquela tal da regra de ouro, né? Só fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito
para nós mesmos, né? Então a gente percebe que muitos dos ensinamentos morais de Jesus, né, eles atravessam de fato o tempo e o espaço, né, porque foge das limitações do mundo de maioria cristão, que acaba sendo maior parte do mundo ocidental, e isso se torna, querendo ou não, uma ideia, uma verdade difundida em toda a comunidade global, de forma que a gente consiga evoluir. Mas a gente tem que lembrar que ao tempo dele a história não era muito bem assim, né? Hoje já é comum a gente ter essa ideia, né, de dualidade de ação, ou seja, da gente estar fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse conosco, mas nós devemos lembrar que ao tempo de Jesus, a lei ela funcionava de outra forma. Então, a ideia a respeito de como você deveria devolver uma falta que lhe foi dada era diferente, né? E aí a gente se lembra que nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde os companheiros ainda vivenciavam a tal da lei de Talião. Lei de Talião, que para a época já era um sistema de lei muito evoluído comparado ao que se tinha antes, né? Que foi, né? Pegando só um recorte histórico, só para a gente poder entender essa questão da continuidade, foi, né, inspirada lá na lei, se não me engano, nas leis de Hammurabi, e aí que Moisés fazia o que no povo? Olha, gente, aqui o nosso sistema de lei é olho por olho, dente por dente, né? Então, se uma falta foi cometida, você tem o direito de resgatar fazendo da mesma maneira, só que direção oposta, né, para o outro. E isso daí naquela época, na época de Moisés, já foi uma evolução, né? Porque se antes alguém ia no meu quintal e roubava um ovo, eu ia lá e tacava fogo no galinheiro inteiro e achava que estava tudo certo, né? Então ele fala, não, se roubar o seu ovo, você vai lá e pega o ovo também do galinheiro do outro. E aquilo ali durante muito tempo foi a verdade, né, sob a qual aquele povo vivia. Então Jesus, ele rompe com essa perspectiva, ele rompe com esse tratado, né, com esse sistema de leis, quando ele traz a noção do amor ao próximo, principalmente amor aos inimigos, né? E olha só que loucura, né? As pessoas não tinham entendimento de como que isso daí era uma coisa que poderia dar certo, né? E ainda mais quando ele fala, né, dessa proposta de que caso alguém te bata na face direita, você oferece a outra face. E aí a gente vai começar, né, utilizando essa noção, mas tentando compreender, porque Jesus, né, figura que ele era um Cristo planetário que já passou pelas mesmas experiências pelas quais nós estamos passando, né? Ou seja, assim como todo espírito foi criado simples e ignorante, precisou passar, galgar os degraus evolutivos para chegar até onde ele está, ele sabia, né, pelo tipo de experiência que a humanidade ainda iria vivenciar, pelo qual a humanidade ainda iria passar. Então ele traz uma recomendação que não estava restrita só àquele tempo. Ele traz um sistema de recomendações, né, que se a gente for ver todo o o Sermão da Montanha, né, ele é um grande tratado de convivência para conosco mesmo, para com o próximo, para com Deus. Então ele traz isso daí, lembrando, entendendo, né, quais são as dores fundamentais do ser humano, né? Essas regras de convivência de forma fundamental para que a gente consiga passar pelos momentos mais difíceis da nossa existência. E hoje, principalmente, né, onde a gente se encontra no tal os tempos chegados, que eram muito citados, inclusive, na própria doutrina espírita, inclusive lá na Gênese, onde Kardec, através de alguns amigos espirituais, fala a respeito da chegada dos tempos, onde as dores não seriam mais a crosta do planeta, o interior do planeta, que iria estar no estado de agitação e movimentação, mas sim o interior dos seres, o interior das pessoas, tendo em vista que nós estamos em um processo de transição planetária, né? Então, também consciente disso, né? Porque já existe esse planejamento para o planeta e para nós, Jesus ele traz essa recomendação que é muito presente para nós nesse tempo, nos tempos atuais, né? Se a gente for pensar
dos nossos ciclos de convivência, nós temos pessoas que convivem conosco, mas são nossos vizinhos, estão dentro de um ciclo mais afastado, né? São nossos vizinhos, são pessoas que passam pela rua, que dão um bom dia, boa noite, estão sempre ali, e a gente acaba, né, tendo aquela percepção, falando por educação. Tem aquelas pessoas que já têm um ciclo mais próximo, alguns amigos, colegas, a gente às vezes tem um convívio, às vezes não. Alguns parentes também, que mesmo sendo de sangue, a gente não tem aquele convívio pleno, total, mas que a gente, nem, enfim, um tio, uma prima, um avô, seja o que for, alguém distante, tem aquelas pessoas que são do nosso núcleo familiar, né? São nossos irmãos, nosso filho, mãe, é, esposa, lógico também, né? Mas aquele sobre o qual o ciclo a gente não consegue se desvencilhar com tanta facilidade. E realmente não é a intenção de ninguém se desvencilhar. E aí a gente percebe que quanto menor for esse ciclo, quanto menor for a distância de nós para com o outro, né? Quanto mais fechado ele for, maior é o laço afetivo no qual nós estamos, né, nos propondo em ter com aquele que está ao nosso redor, né? Laço afetivo ou de afinidade, ou às vezes até convivências que não são tão harmoniosas assim, mas estão ali por afinidade, porque a gente acha que a afinidade é só o afeto, é só o bom. A afinidade também é aquilo que você tem afim com o outro, né? É uma sintonia na qual nós guardamos. Então, às vezes, a dificuldade na qual o outro se mostra, só se coloca na nossa vida, é realmente algo que ressoa em nós de alguma forma, ou até, né, quando se trata de um filho, de alguém do nosso círculo familiar, a gente tem que fazer um exame de consciência como espírito e tentar entender se não foi coisa que nós mesmos plantamos lá atrás no comportamento daquele. Hoje nós estamos no momento de aprender a corrigir. Enfim, né? A gente, devido a esse ciclo de convivência que nós temos, né, é normal e natural que tenhamos momentos bons, mas tenhamos momentos ruins também, né? Então é normal, natural, em que em algum momento alguém vai chegar até nós e proferir alguma ofensa, algum desaforo, algo que nos deixa chateado, que nos atinge diretamente e que nos faz sentir como se fosse um tapa, né, na face direita. Alguém que faz sentir como se nós estivéssemos sendo levando uma bofetada forte mesmo, né? E aí a gente se pergunta, poxa, o que que Jesus recomenda nesse momento? Porque se a gente for levar o pé da letra, né, né, a gente se perde nessa questão. Muitas das coisas que Jesus fala, principalmente no Sermão da Montanha, a gente não deve levar o pé da letra, né? A gente entende que tem questões ali que são muito mais metáforas do que outra coisa. Então, a partir do momento que o outro nos agride, né? E aí eu não estou falando fisicamente, né? Fisicamente a gente tem recursos legais para poder nos defendermos, né? Para poder, enfim, já entra em outra questão, mas nos agride moralmente, nos deixa chateado, né? Soltam ofensas ao nosso a respeito de nós, tudo mais, e nós ficamos completamente ofendidos com aquela situação. A gente se sente atingido, triste, amargurado. A gente tem alguma série de atitudes que geralmente tomamos nesse momento. Uma delas, e que é a que é mais socialmente incentivada a fazer, nós somos mais socialmente incentivados a fazer, é o revide imediato. Porque a sensação que nós temos é que nós vivemos em uma sociedade que a gente fica o tempo inteiro medindo forças um com o outro. Então a gente precisa estar o tempo inteiro trazendo aquela frase lacradora, né, que vai terminar com a discussão, aquela frase de efeito que vai fazer o outro ficar quieto, que vai fazer com que o outro não fale mais nada, não tenha mais palavras para poder debater com você, e aí a gente sai lá, como dizem, né, popularmente, por cima da carne seca, né? A gente sai vitorioso, a gente sai satisfeito porque conseguimos, ao invés de ser humilhamos o outro, ao invés de sermos humilhados por ele. Existe outro comportamento que é o desdém, né, a respeito do que o outro vai falar, mas o desdém também ele traz algumas questões onde a gente acaba botando o outro no lugar de inferioridade, né? E também isso daí não é o ideal,
né? Às vezes a gente acaba indo por uma falta de humildade, a gente acaba se colocando de uma forma muito arrogante. Existe o sentimento de total passividade, onde, num silêncio disfarçado, né, de desdém ou de qualquer outra coisa, a gente acaba aceitando e ficando totalmente submissos àquela situação. E aí a gente pode até usar essa questão, não, mas eu dei outra face como justificativa, e não é exatamente isso. A gente vai entender que Jesus, em diversos momentos, ele dá exemplos de como nós devemos agir nessas situações. O importante dizer é que em muitas dessas questões, né, nós acabamos reagindo mais do que agindo. E aí a gente coloca a posse do nosso emocional, do nosso sentimento, das nossas ações no outro. O outro que está controlando, porque aquilo que ele fala reverbera tão fundo na gente, em que a nossa reação vai sempre depender daquilo que ele está falando. E isso daí a gente não pode, não deve levar somente nesses momentos de grandes discussões, não. Nas pequenas ofensas familiares, pequenos convívios familiares, isso é muito mais comum de acontecer, né? Então você tem aquela pessoa que você sabe, um irmão, um filho, seja o que for, um marido, a esposa, que você sabe que vai passar naquele momento, vai falar uma coisinha e você não consegue se segurar. Você vai soltar os cachorros em cima dela. Então vai falar alguma outra coisa, você, ai, não quer saber mais disso não, vou embora, vou sair, vou pra rua. Aí você perde uma oportunidade de diálogo. Você perde a oportunidade de deixar as coisas claras, de deixar, nem que seja a insatisfação, mas de dialogar, de conversar. E aí você, em alguns momentos, também fica em uma posição de completa submissão, de forma como se o outro tivesse direito de te subjugar. E não é isso que Jesus queria. Não é isso, não é essa de forma alguma a intenção de Jesus quando ele traz, né, esse ensinamento para a gente de dar a outra face. Dar a outra face nada mais é de que quebrar o ciclo de violência, o ciclo de agressividade, quebrar o ciclo da agitação, da comoção, do problema, da ofensa que está acontecendo. E isso daí muitas vezes vai requerer, né, uma não passividade de nossa forma, de nossos atos, né? Onde a gente vai precisar de fato se posicionar diante da situação. Só que esse posicionamento, ele não necessita ser um retorno que seja um retorno agressivo. E não confundam firmeza com agressividade. Jesus, em muitos momentos, ele é firme. Ele age de forma firme, né? Em muitos momentos, quando ele é confrontado pelos fariseus, inclusive quando a gente lê lá em Jesus no Lar, as obras de Humberto de Campos, principalmente pelos discípulos, a gente percebe que Jesus ele age com bastante firmeza em determinados momentos, né? Porque ele precisa afirmar de fato quem ele é. Mas essa firmeza ele não vem acompanhada de uma agressividade e humilhação do outro. Porque a intenção dele ali naquele momento é trazer uma proposta educativa. Se a gente for ver lá no processo da mulher adúltera, né, onde aquela mulher estava ali cercada de todos aqueles homens, ele não salva só a adúltera, ele salva a adúltera, né, do apedrejamento, suposta adúltera do apedrejamento, ele salva os homens também que estão com as pedras na mão de se comprometerem mais uma vez, trazer mais um endividamento perante a lei divina e, né, acaba salvando também a todos nós, de certa forma, com mais essa lição que chega, né, como fato de sua vida. Então, em determinados momentos, a gente vai ver que o posicionamento de forma positiva, né, lutar pela verdade e pela justiça, ela é importante. Só que é importante que isso seja feito visando a consequência daquilo que a gente está querendo atingir, né? O processo de educação dos seres, o diálogo, realmente, que a gente possa incentivar o diálogo ao invés da briga, da agressividade, da discussão improfícua, né? Como ele diz lá também no capítulo sobre o perdão na obra Boa Nova de Humberto de Campos. Então que a gente possa contribuir positivamente naquele momento, né? Então, além desse tipo de atitude, a gente ainda viu momentos também em que Jesus se silencia. E aí, o áudio tá baixo, Adriano? Tá baixo aí, pessoal? Se tiver, eu dou
tento dar uma ajustadinha aqui, tá? Vamos falando aí no, no chat, tá? Então a gente percebe também que há outros momentos que a gente também se apoia às vezes nessa atitude de uma forma muito errônea, em que Jesus ele se silencia. Nesse momento que eu acabei de dizer, antes de ele responder, ele recorre ao silêncio. Nesse da mulher adúltera, né? Ele recorre ao silêncio, porque não havia o que ser dito, né? O momento onde ele é preso, né? Onde ele de fato está sendo lá nos momentos pré-crucificação, Pôncio Pilatos e tudo mais, ele fica em silêncio. Só que a gente não está vendo nele um silêncio passivo. Não é um momento em que ele está colocando em total submissão as pessoas que estão ali. Até porque a gente percebe que são locais, são momentos cruciais da vida dele, em que esses silêncios eles são educativos e esclarecedores, visando que a palavra naquele momento iria fomentar discussões em que não iriam trazer não iriam trazer nenhum tipo de aproveitamento para ninguém. Pessoal, algumas pessoas estão falando que o áudio está baixo e outros que o áudio está bom. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fazer, mas eu não estou vendo nenhuma opção. Vê se não é. Você já regularam o volume aí, tudinho? Eu não sei, porque eu tava me baseando no Mauro aqui, que ele disse que o áudio tava tranquilo. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Enfim, tá? Vamos tentar levar aí vocês vão me dando, vão me atualizando aí, tá bom? Vou tentar falar um pouquinho mais alto até para ver se auxilia. Mas enfim, onde a gente estava. E a gente percebe que há momentos de fato em que Jesus ele passa, né, no silêncio. Ele fica, né? Porque não há, ele é o Cristo planetário. O que mais ele vai falar, né, para que possa convencer dentro que dentro daquilo que as ações dele já não tinham convencido antes, né? Eu lembro inclusive de uma passagem da, da vida de Divaldo Franco, onde ele, né, Divaldo sempre foi muito atacado, né, pelas pessoas a respeito enfim, da questão da mediunidade, tudo aquilo que a gente já sabe, né, essas questões em que os médiuns, esses médiuns que a gente conhece, Divaldo, Chico, acabam passando, né, e aí, em um dado momento, ele já não estava mais aguentando e falou, ó, eu vou revidar. Eu vou começar a responder, vou começar a revidar. Então ele quis mudar a atitude dele diante das pessoas. E nesse momento, Joana de Ângeles aparece para ele, né? E eu fico imaginando, não sou médio vidente, que quando o mentor espiritual aparece na sua frente, é igual quando a mãe chama o nome todo da gente, né? A mãe chama Daniel Sardinha dos Santos, já fica assim, pensando em tudo de errado que você já fez em toda sua encarnação, né? Porque alguma coisa você fez. E Joana fica serena olhando para ele e fala: Divaldo, você não deve revidar. Mas por que, Joana? Você não tá vendo que estão falando de mim? Eu tenho direito de me defender. E ela diz: Divaldo, se as suas ações não estão sendo suficientes para poder provar às pessoas quem você é, não serão suas palavras que irão convencê-los. E aí ele entendeu de fato que querendo ou não, o ser, né, o silêncio em determinados momentos, ele se faz de fato importante. Mas como eu falei, não é um silêncio passivo, é um silêncio que já foi provado previamente as suas atitudes de acordo com as suas obras. Porque às vezes o que você vai fazer é botar só mais lenha na fogueira. Qualquer palavra sua vai só colocar mais lenha na fogueira. Então é importante esperar os ânimos se acalmarem, né, para que a gente consiga de fato estabelecer um diálogo e resolver os problemas, né? E aí, é, lógico, sempre visando na atitude, nas consequências daquilo que a gente vai fazer. Eu lembro também de outra situação, do que está lá narrado no livro Paulo e Estevão,
nos momentos em que Estevão ele está fazendo os discursos dele no Sinédrio, né? E Paulo começa a ficar muito irritado porque já se estava, né, causando um grande desconforto àqueles homens do caminho que trabalhavam em nome daquele carpinteiro que havia sido crucificado. E Paulo vai lá e decide debater com o tal do Estevão, que estava no Sinédrio, que fazia suas pregações, e ninguém conseguia debater com ele, ganhar ele no debate. E aí, em um dado momento, os dois começam a discutir, começam a debater, e aí até que Paulo perde a cabeça e esbofeteia Estevão, né? Tomba ele no chão, leva ele preso, passa por toda aquela situação, até que em um determinado momento ele, depois de muitas questões que vão acontecendo, né, ele acaba entendendo, né, de fato, tudo aquilo que ele acabou causando, né, causou a morte de Estevão, se separa da sua amada noiva, né, vai até Ananias porque ele queria buscar vingança, porque ele entendia que a morte da noiva dele era Ananias era o culpado. E aí, gente, tá lá no livro Paulo e Estevão, tá? Não vou ficar dando muitos spoilers, né, do livro. Mas aí, naquele determinado momento, né, em que ele está indo atrás de Ananias, ele cai, né, na estrada de Damasco e tem o seu encontro com Jesus. Então, toda vez que a gente acaba recorrendo à agressividade, à arrogância, ao destempero para poder resolver os nossos problemas, a gente acaba em algum momento de nossas vidas encontrando a nossa estrada de Damasco, né? E aí é o momento do recomeço, né? É o momento que a gente tem que botar a mão na consciência, entender o que fizemos e apelar para a compreensão e tentar entender aí a visão do outro diante das situações em qual nós vivenciamos. Porque a gente não pode se enganar também, achar que é só o outro que vai, né, dar o tapa, né? O tapa só vai vir de lá para cá. Nós também muitas vezes fazemos isso, esse ato, né? Nós ofendemos, nós também nos colocamos na posição de ofensores com muito mais frequência do que imaginamos. Às vezes com atos que a gente nem imagina que cometeu. E aí a pessoa vem depois e fala, oh, não gostei daquilo que você fez, tudo mais, e a gente fica sem entender, mas é importante fazer o exame de consciência para que a gente consiga melhorar, né? Em um determinado momento, da vida do cantor Lionel Rich, né? Não sei se acho que a maioria aqui deve conhecer pelo menos alguma canção dele. Quem não tiver lembrado aí, procura depois no Google quem é o Lionel Rich, né? Ele vive, né, nos Estados Unidos e na época em que ele cresceu foi ainda na época de segregação lá no sul dos Estados Unidos, né, em que tinham, ele é um cantor negro, né, em que pessoas negras não podiam ocupar ou usar mesmo espaço de pessoas brancas. E ele, uma criança na época ainda, com sede, foi correndo a um bebedouro, né, foi beber água porque estava com muita sede, estava ele e o pai. E aí, em cima do bebedouro tinha uma plaquinha, ele não tinha visto, que estava escrito Whites Only, ou seja, somente brancos. E aí o pai dele foi correndo atrás dele para poder tirá-lo dali, mas naquele momento já haviam se juntado quatro homens brancos em volta dele, né, querendo arrumar uma confusão do porquê que o filho dele estava ali. E se a gente for pegar, né, os fatos históricos, a gente percebe que nos Estados Unidos, isso daí, um movimento errado para um homem negro naquela época, uma pessoa negra naquela época, podia significar um risco de morte. E aí, aquela criança de 9 anos olhou para o pai, né? Que tinha o pai como um herói, né? E o pai dele era militar, tinha sido militar, e era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Viu o pai dele conversando com aqueles homens, né? De forma bem serena, diferente do que comumente ele agia, e acabou e foi para casa. Naquele momento, ele entendeu que o pai dele tinha se acovardado, e foi para casa, e aí ele ficou com aquilo na cabeça até os 22 anos de idade. E em um dado momento ele perguntou ao pai dele, tiveram uma determinada oportunidade, perguntou ao pai dele, pô, pai, por que que naquela situação você agiu daquela maneira, agiu assim, sensado? Ele falou, meu filho, ali eu tinha que escolher entre ser um homem que iria lutar, atacar, correr risco de vida, tanto de mim quanto de você, a respeito da situação que estava acontecendo, ou ser o seu pai. Naquele momento eu resolvi me reservar,
te preservar e ser o seu pai para que a gente pudesse sair daquela situação da melhor maneira possível, né? Então é importante em determinadas situações a gente sim manter a cabeça fria, né, para que a gente consiga escolher o melhor caminho. Tem uma lição lá em Jesus no Lar, que é um livro do Neio Lúcio, né? Os companheiros aí, a gente gosta muito de utilizar ele para fazer, geralmente utiliza-se muito ele para fazer reflexões de evangelho no lar, né? Em que a lição se chama Necessidade de Entendimento. A gente vai fazer um resumo aqui dela, né? Porque ela acaba sendo muito longa para não tomar muito o nosso tempo, mas ela fala a respeito de um discípulo que tinha um mestre, né? E esse discípulo ele costumava ficar em uma praça, né, pedindo mesmo dinheiro para que as pessoas pudessem colaborar para o templo em que eles tinham, né, a sua celebravam, né, o seu movimento religioso, né? E aí ele sempre reclamava com o seu mestre a respeito de como as pessoas daquela região o tratavam, né? Às vezes muito, com muito desdém, às vezes eram pessoas que reclamavam, que o tratavam mal, e o mestre resolveu ir com ele em um determinado momento para poder entender como é que era a situação e poder passar algum ensinamento, se possível, né? E essa história é contada por Jesus em um dos evangelhos na casa de Simão Pedro, né? E aí esse mestre chega com um discípulo em um determinado local e aí percebe que algumas pessoas davam as esmolas, outras olhavam, não davam, outros olhavam com desdém, mas em um determinado momento uma pessoa para a qual ele pediu a esmola é, o tratou mal, né? Foi embora, tratou mal e simplesmente, vamos botar assim, deu de ombros, né? Deu de ombros e foi duro, não respondeu como os demais, e aí eles foram, o mestre chamou ele, né? Não, vamos ali para você entender qual é a situação da pessoa. E eles foram seguindo, e aí percebeu que aquele homem ele estava sofrendo de fortes dores abdominais, então às vezes ele caía na rua gritando, né? Com muita dificuldade de andar, então aquilo ali acabava sendo um movimento da manifestação da raiva, da dor em que ele estava sentindo. Em um outro dado momento, ele recebe um olhar, vamos dizer assim, de muita indiferença, né? E aquilo ali também o deixa muito instigado. E aí o mestre também o leva mais uma vez e ele percebe, eles dois percebem que na verdade aquela pessoa que deu um olhar de diferença, um olhar rude, ele estava com a filha morta em casa, né? Que outras pessoas estavam ali velando o corpo dela. E assim eles vão passando diversas situações em que demonstram que aquilo que o outro traz até nós, muitas das vezes é fruto da dor que o outro está cultivando. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos que a ofensa chega até nós, a gente também precisa se perguntar: isso é para mim de verdade ou é fruto da dificuldade do colega? Isso não é fruto da dificuldade do outro que está sendo direcionado a mim? E se está me incomodando tanto, por que eu estou permitindo que isso me incomoda? Porque é aquele velho ditado: se alguém me traz um presente e eu não aceito, o presente é da pessoa. Ele não fica comigo. Então por que aquilo ali eu estou permitindo que entre tanto na minha psique, que me incomoda, permitindo que o outro chegue até mim e mexa tanto com o meu emocional, né? Porque se a gente permite que isso chegue até a gente daquilo ali é retroalimentado, principalmente naquela situação de passividade da qual nós falamos anteriormente, né? Porque às vezes existe pessoas que explodem ali naquele momento e acabam rompendo relacionamentos, né, e criando mais dificuldade depois. Mas existem aqueles também, como a gente falou, que ficam na situação passiva, mas depois sai dali e vai fazer fofoca com o coleguinha. E aí fica alimentando, né, aquele aspecto negativo do outro, daquela pessoa que fez ofensa, e a gente nunca especula coisas positivas a respeito do cidadão, né? Da pessoa que está do outro lado do qual a gente está falando. As especulações são sempre para poder fundamentar o sentimento de raiva que a gente está sentindo. E aí a gente vai pegando vários detalhes do outro e acabamos, inclusive, montando uma nova pessoa afastada daquela outra ali só com os detalhes que a gente pega.
Então a gente pinta o sujeito como se fosse a pior pessoa do mundo e nós fôssemos alecrins dourados, né? E a gente sabe que na verdade não é muito bem assim. O outro, ele tem as falhas dele, as dificuldades dele, assim como nós também temos. E é lógico, nos momentos de raiva, nos momentos em que nós estamos com dificuldade de lidar com os companheiros, isso daí vai ficar mais evidente. Mas a gente não pode achar que o outro é um problema por si só, um problema por completo, né? É igual quando fala lá, eu sempre gosto muito das frases que a gente escuta tive contato com alguns companheiros do Naranon, né? Que cuida das famílias dos dependentes alcoólicos e de narcóticos, né? Que ele diz que dizem, né, que tem uma frase lá que é muito falada por eles que diz: o seu familiar não é o problema que ele possui, não é a doença que ele possui. Ele tem um vício, ele não é o vício, né? Então o outro, ele te proferiu uma ofensa, mas aquela ofensa, aquele comportamento não é todo aquilo que ele é. Então que a gente consiga também desenvolver um olhar positivo e manter, né, a relação dentro daquilo que for possível. Também a gente não pode ficar numa relação masoquista em que a gente está o tempo todo se machucando, né? A gente precisa compreender, tirar aquela mágoa de dentro de nós, mas também cuidar de nós mesmos, né? E aí, partindo já para o nosso finalzinho aqui, a gente pega mais uma lição, né, que trazida pelo nosso companheiro, mais uma vez, Humberto de Campos, né? Eu gosto muito das lições de Humberto de Campos, que foi no livro, eu não anotei o nome do livro aqui, mas eu vou pegar aqui para vocês, porque eu não gosto de deixar livro no ar, né? Estante da Vida, né? Pelo irmão, eles são Jesus e Simão. E aí eu gosto de trazer também para que as pessoas depois possam ir lá e fazer a leitura por completo, porque a gente acaba trazendo, né, mais consistência, né, para nossa vida quando a gente faz isso. É um exercício muito bacana. E aí a gente vai encontrar Jesus e Simão em uma outra cidade, né, em visitas, na casa de um outro companheiro. Em um determinado momento, Jesus recebe a visita de 4 publicanos no local onde eles estavam. Que esses publicanos, que nós, né, quem não sabe, os publicanos são os cobradores de impostos, eram os cobradores de impostos a serviço de Roma, né, ficaram sabendo a respeito de Jesus, né, a respeito das boas novas que Jesus trazia e ficaram muito interessados de entender mais detalhes, né, porque sabiam por alto e tudo mais, por aquilo que estava na boca do povo, então eles queriam entender mais detalhes a respeito daquilo que Jesus trazia, né, porque era uma mensagem geral para todo mundo. E aí, naquele momento que eles chegam, Simão Pedro já fica um pouco desconfortável com a chegada desses companheiros. Só que ali também Jesus precisava dar uma saidinha, vamos dizer assim, ele precisava atender um outro chamado, uma outra pessoa que estava precisando da ajuda dele. E aí ele deixa Simão Pedro a cargo dessa tarefa de falar a respeito do evangelho do reino, entendendo que ele já era capaz de tal, né, tarefa, de tal aquisição, para esses companheiros que estavam ali, né, com tanto desejo, tanto sequiosos, vamos dizer assim, de saber a respeito disso. E aí, assim que Jesus saiu, Simão Pedro começou a falar e apontar para cada um, né? Mesmo sabendo que eles estavam ali, né, querendo, muito interessados, né, querendo entender melhor a respeito daquilo que Jesus pregava, ele começou de um por um apontando, né, acusando a respeito das situações que eles causaram na comunidade que eles viviam. Então ele começa com o primeiro: ó, você não sabe, você acha que eu não sei que você a Sueli já colocou aqui já, ó, livro Estante da Vida, Humberto de Campos, tudo mesmo, psicografia de Chico Xavier. Então ele já começou: você acha que eu não sei que você cobrava impostos além da conta e aí acabou deixando, é, causando muitas aflições na casa das pessoas em que você cobrou os impostos, a ponto
do pai acabar, enfim, morrendo, falecendo, com a intenção de você levar a viúva dele embora, se casar com a esposa, né? E aí ele mandava, apontava para o outro: você não acha que eu não sei que você é, cobrava impostos excessivamente a ponto de das pessoas, né, daquela região na qual você morava, ter que aumentar os preços do arroz, das mercadorias, né, a ponto de fazer com que a população não tivesse condições de comprar. E aí ele começou, a cada companheiro que estava ali, ele apontava as ações que aqueles companheiros fizeram. E aí no final, né, vocês imaginam, ficou um verdadeiro circo, porque eles foram ali sequiosos, né, querendo encontrar o evangelho, querendo encontrar a boa nova, mas o que eles receberam, na verdade, foram praticamente tapas na face direita, né? Tapas trazidos, né, feitos por Simão, proferidos por Simão Pedro, né? Então foi um verdadeiro balde de água fria. E aí, quando Simão Pedro termina, Jesus chega. E aí, quando Jesus chega, ele encontra os companheiros chorando, né, os olhos em lágrimas, olha para Simão Pedro e pergunta: Simão, o que aconteceu? O que você fez? Simão, um pouco já constrangido, porque ele já conhecia aquela expressão de Jesus, ele já tinha entendido que tinha feito besteira, ele tenta se justificar. Fala: não, mas essas pessoas aí começam a falar a respeito de quem que eram eles, tudo mais. Então, tudo bem, Simão. E aí Jesus vai lá, começa a falar sobre o evangelho com esses companheiros, porque eles estavam ali de fato numa posição em que eles queriam, né, vamos dizer assim, entender de fato, trazer algo novo, porque às vezes a gente não tem, a gente cobra do outro, né, atitudes que ele não teve oportunidade de empreender ao longo da sua vida. Então a gente quer cobrar do outro atitudes evangélicas, mas quem está todo dia fazendo o evangelho lá somos nós, né? Às vezes o outro não tem nem contato com aquilo ali. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja desde criança, né? Desde fiz catequese, mas hoje que estão abrindo, né, a Bíblia para poder entender um pouco a respeito da daquilo que de fato Jesus trazia e ficam maravilhados. Nossa, eu não sabia disso. Coisas que para nós, né, que estudamos o Evangelho, até mesmo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, são coisas básicas, entre aspas, né? Mas o óbvio que precisa ser dito para o outro. E aí a gente perde essa oportunidade. Então, quando Jesus ele está propondo que a gente faça uma nova atitude, que a gente traga uma nova perspectiva nesse ciclo de ódio e às vezes até de violência em qual nós estamos, né, acabamos fazendo parte, é para que a gente traga os ensinamentos dele às claras. Porque quando a gente tem atitudes baseadas naquilo que Jesus nos trouxe, baseado naquilo que Jesus nos delega a fazer, nós estamos trazendo Jesus ao nosso lado. Nós estamos apresentando Jesus ao outro, às vezes sem nem falar dele. Muitas vezes sem nem falar dele. Porque é como diz aquela frase lá, né, que dizem que é de Francisco de Assis, né? Pregai o evangelho. Se precisar, use palavras. Então, nesse momento, Simão, ainda sem entender o que havia acontecido, o porquê Jesus tomou aquela atitude, começa a questionar Jesus. Mas Jesus, você vai pregar o evangelho como se o. Espirrar, não foi. Como se o evangelho fosse algo somente para os grandes eleitos. Então ele pergunta a Jesus: mas você veio pregar para essas pessoas? Como se eu falasse, como se eles não merecessem, né? Falava como se eles não merecessem estar ouvindo o evangelho de Jesus, estar ouvindo as palavras de Jesus. E naquele momento, Jesus olha nos olhos de Simão e fala: Simão, eu não vim para os sãos. Porque é exatamente isso. O evangelho, aquela pessoa, aqueles companheiros que ainda estão recaindo no erro, né? Trazendo a cólera, trazendo as angústias,
em cada palavra, trazendo vamos dizer assim, a discussão, tentando instigar o outro, a manipulação, instigar o outro aquilo que há de pior nele para que eles se sintam saindo vitoriosos, é que não estão ali indo de frente com aquilo que há de melhor que Jesus nos traz. Com aquelas atitudes que há de melhor, que são as melhores atitudes, né, vamos dizer assim, fundamentadas pelo Evangelho de Jesus. Então que tenhamos de fato paciência e sempre lembremos daquilo que Jesus fala, né, no final dessa passagem para Simão Pedro, que ele não veio para os sãos. Nós também não somos sãos, né? Nós também precisamos desse cuidado e muitas das vezes nós o recebemos sem nem eu mesmo saber. Então que possamos, através dessa compreensão, dessa reflexão, nos momentos em que a ofensa bate à nossa porta, em que os tapas, né, na face direita chegarem, que a gente consiga ter a hombridade de oferecer a outra face. Não a face da agressividade, mas a face de fato do amor, para interromper os circuitos de ódio, interromper os circuitos de agressividade e de fato a gente possa promover melhor os diálogos, né, saudáveis e assim nos abraçarmos de fato como irmãos. Pessoal, 46 minutos, não fui até meia-noite, tá? Agradeço muito a oportunidade dada por Sueli, por Mauro, né, mais uma vez de estarmos aqui, aos companheiros. Espero que tenha melhorado o áudio aí, tá, pessoal? Que estiveram conosco aqui nesse momento. E aí a gente vai finalizar, né, com a nossa prece, agradecendo a Jesus esse momento em que a gente pode, né, estar refletindo a respeito do Evangelho dele, refletindo a respeito de suas lições, refletindo a respeito daquilo que ele tem de melhor para trazer para nós. Agradecemos, Pai, que possamos sair daqui 1% melhor, repensar sempre em nossas atitudes, em nossa conduta diante dos convívios que nós temos diariamente. Ser conosco, que assim seja. Queridos, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado por estarem aqui conosco até esse momento e até a próxima, se Deus quiser.